criadora do canal Portugal com seus olhos, e neste canal, como primeiro vídeo, vão ter um convidado que vai detalhar pra gente a sua trajetória de Portugal. Por isso chama-se Portugal com seus olhos, onde você tem a oportunidade de falar a sua verdade sobre Portugal. Então venha conosco, fique até o final e assista o vídeo. Seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do canal. O nosso entrevistado de hoje, o jovem que veio de Sorocaba, São Paulo, e está aqui para nos relatar sobre toda a história dele. O nosso primeiro convidado do canal Portugal com seus olhos, e aqui com vocês o Ítalo. E agora? Nesse momento aqui acontece uma catástrofe onde a pessoa não sabe o que está fazendo, não sabe para que olha e fica uma dúvida engraçada. Ítalo Rogério, né? Ítalo Rogério, é um prazer você aqui no nosso canal, como nosso primeiro convidado, e vai ser um sucesso. Eu quero que você fale para nós a sua idade, se apresente, fale para nós a sua idade, o lugar que você morava, por que Portugal, como surgiu a oportunidade de vir para Portugal. Olá, muito obrigado pelo convite, primeiramente, e também pela honra também de estar aqui presente no seu primeiro vídeo no canal, e contando um pouco da minha experiência, do que aconteceu. E, bom, tenho 30 anos, né? Vim de Sorocaba, natural mesmo de São Paulo, né, primeiramente falando. E nos últimos 5 anos, antes de vir para a Europa, eu tinha vivido em Curitiba, né? Migrei de Sorocaba para Curitiba, né? No caso, fui a incentivo da minha mãe, no caso, ela migrou para lá, primeiramente. E eu com problemas de trabalho e tal, na época, acabei indo para lá também, experimentar essa nova migração dentro do próprio Brasil. Mas de cara, você quis logo vir, pensava em por que Portugal, em vir para Portugal, ou te empurraram? Bom, assim, não, nada a ver, nem pensava em vir para Portugal, nada estava nos meus planos, na minha ideia mesmo, entendeu? Acho que nem no meu modo de convívio, assim, entre os colegas, entre os amigos, assim, não também. Nunca não queria saber. Acho que no máximo mesmo era passear, se não me engano, né? Porque minha mãe comentou, não, se eu for, vai ser mesmo para passeio, mas não, nada de morar, não sabia nada, também nunca tinha feito pesquisa de nada. Tinha passaporte? Já? Pior que foi bem engraçado mesmo, porque eu lembro que ela ficou mesmo insistindo, e no caso eu não tinha nada de passaporte. Daqui a pouco ela me fala assim do nada que já tinha comprado já os bilhetes. E eu fiquei assim, como assim? Então fui correr com o passaporte, entre agendar até ficar pronto, porque acho que já deu. Bom, eu no caso, como eu já estava morando em Curitiba já há alguns anos, e eu saí do meu trabalho também, porque como eu estava de seguro-desemprego, fiz um acordo com o patrão. Na verdade, eu estava trabalhando com responsável de pousadas na época, né? Então eram 3 pousadas, então ficava entre Curitiba, ficava no interior de Paraná, que era Morretes, descia um pouco para Joinville, enfim, era um trabalho assim bem dinâmico assim. E depois também ainda trabalhava de Uber também, então mesmo no Brasil ainda não era tão... Era praticamente segunda a segunda também, sempre correndo. Você comentou que trabalhava em Uber e que foi assaltado e levaram o carro, que aí foi quando você decidiu realmente ceder. Exatamente, com essa história de estar viajando e tal, ainda aconteceu isso ainda mesmo, antes disso, de ter acontecido esse incidente. Foi um assalto mesmo, na região metropolitana de Curitiba. Nunca tive esse episódio, nunca aconteceu algo semelhante assim, e foi um assalto onde levou o celular, levou a carteira, levaram tudo mesmo. Pronto, graças a Deus não fizeram nada comigo, pelo menos isso é o de menos. Tá. E aí, conta pra gente como que foi um pouco de vir pra cá. Já tinha passaporte? Foi algo até que rápido, né? Eu nunca tinha pensado em vir. A minha mãe que ainda estava em Sorocaba ainda. Eu tava morando com meus irmãos menores que eu. E no caso, menores no sentido não de idade, né? Menores são 4 anos mais novos que eu, então eles tinham 22 anos. Eu tinha 21 na época. E ela comprou o bilhete, e depois que eu fui ter o passaporte depois, para tirar ainda. Então foi assim, algo nada comum, nada
Nada a ver, mas praticamente ela te pegou no obrigado. laço. E não, vamos pra lá e tal, vamos tentar, vamos fazer uma nova vida e tal. Ela incentivou bastante a minha mãe. E no caso, não, então vamos. Eu tava já no seguro, né? E tava fazendo Uber por fora. Então fui tentar essa experiência. E por acaso eu vim. Aí na imigração. Então, Aí você falou que você veio com uma passagem só de vinda. nossa, guria. Tem mais essa ainda. Tem mais essa. Sim, tem mais essa ainda. E vindo ainda, e como eu vim com minha mãe, a gente acabou comprando uma passagem somente de ida. Então, De vinda para Portugal. exatamente, somente com a vinda de Portugal, né? E questão da informação também, a gente não estava assim tão ciente assim de todos os problemas que podia acontecer. A gente sabia que não era tão simples. Carta convite, Cada um visto. falava alguma coisa na época, era muita informação e tinha um tal da carta convite, falava de hospedagem, ou não precisa ou precisa. Mas aí a gente veio só com a vinda e com muito pouco dinheiro também. Quanto? E com muito pouco dinheiro, que era 100 euros meu e 100 euros da minha mãe. Então a gente veio com... 100 euros, carta convite só para vinda. Era algo mesmo... Passagem só de vinda. Exatamente. Então, noção nenhuma de que podia voltar do aeroporto. Foi assim bem arriscado mesmo, bem louco. E quem já estava aqui? Quem te recebeu? Para onde você foi? Qual foi a primeira cidade que você veio, que você chegou aqui? Lisboa ou Porto? Isso, logo após que a gente passou a imigração, né, que a gente teve um pouco de sufoco, ficamos um pouco nervoso, mas passamos, né? Tava vindo a turista e tal, apresentei a carta convite também, na verdade, né? Falei que era a minha tia, que tava o nome dela, que é na carta convite, se fica na casa de uma pessoa. E eu fui pra Aveiro, Praia da Barra, né? E e lá... Há quanto tempo atrás? Nossa, isso já faz 5 anos. 5 anos e alguns meses, né? Acho que uns 4 meses, mais ou menos, agosto. Então ainda estava verão. E isso, estava acabando o verão, ainda era verão. Mas aqui lá não estava tão quente assim também. Aqui Praia da Barra não é um lugar tão quente. O calor de lá não é como o calor daqui do Alentejo. Não esquecendo de dizer para vocês que eu estou em Montemoro Novo e o Ítalo está aqui de passagem, que ele não trabalha em Portugal, está aqui de passagem, então foi o primeiro que eu lacei para vir contar a experiência dele para vocês. E chegando lá, como foi diferente, que agora tem uma outra forma de fazer os documentos, começar a fazer os documentos. 5 anos atrás já não era... Sim, mudou, né? Mudou muita coisa, mas antes... desde a segurança social, era muito mais complicado. Era a empresa que tinha que emitir para você, para dar entrada, senão você não conseguia trabalho. E antes eles tinham muito receio os portugueses, né? Eles tinham muito receio de contratar alguém sem documento, porque estava tendo um problema de muita multa. Estavam tomando mesmo, e era um valor alto na época, não lembro quanto que era. Então, mesmo a gente apresentando o manifesto de interesse para eles, entendeu? Eles ainda não queriam ainda, porque tinha que estar certinho ainda a segurança social, tinha que estar certinho ainda o NIF, algo assim, se não me recordo. Quem assinou para o NIF para ti? Como foi o NIF? Depois do NIF foi o quê? Que você correu atrás? Assim, o NIF, no caso, foi com um representante. No caso, a gente, num grupo de igreja, conhecemos, eu mais a minha mãe, conhecemos um rapaz que ele ajudava um brasileiro assim a tirar os documentos. Isso, e também abrir conta no banco também. Então demos lá um valor de 50 euros para ele, ele cobrou. Então ele foi com a gente até as finanças, com o nome dele, como se ele fosse o representante nosso. Acho que ele já apresentou a residência dele na época. Isso. E assinamos lá, e depois, com a morada do Brasil ainda, a gente acabou tirando a morada depois. E depois ele levou a gente até a agência. Conseguimos abrir também tranquilamente. E o seu primeiro trabalho? Na Praia da Barra ainda? Foi na Praia da Barra ainda. Eu lembro que estava trabalhando ainda de conseguir um part-time, né? Que part-time era um trabalho assim de poucas horas, né? Até sem contrato ainda era. Trabalhava numa restauração que era de Cacau Land, que tem até hoje lá. Eles fazem crepe, fazem waffles, então eu trabalhava um pouco no atendimento, ficava na copa, ali lavando e tal, e começava à tarde e até o fecho, né? Meia-noite, até 2 horas da manhã. Ia. E depois eu consegui um trabalho na Vista Alegre, que é uma fábrica. Mas antes você relatou que você teve um problema não vamos falar sobre a Vista Alegre, mas antes disso, de você ir para a Vista Alegre, que você estava
teve um problema que teve que ir para o médico, que teve um problema de ansiedade, sim, que teve para o médico, e a importância do PB4. Exatamente, gente. Faça um PB4, entendeu? Levem a sério. Bom, nesse tempo, né, de conseguir trabalho, né, de você tentar se adaptar ao novo país, né, tem que querer, na verdade, tem que querer, não adianta, não dá pra fugir disso, entendeu? Então, uns 2 meses, assim, quase 3 meses, foi bem complicado ainda no começo, por causa tanto da segurança social, você fica com isso na cabeça. E a empresa que tem que dar entrada pra você, entendeu? E pra empresa só vai te contratar se já tem segurança social. Ficava até um pouco contraditório. Né? A empresa só contratava se você tivesse segurança social. E você dependia de uma empresa para te dar o número de segurança social. Então, ficava complicado ter um trabalho. Agora que as pessoas agendam, vão e fazem seu próprio segurança social, tiram o seu próprio segurança social para apresentar, né, na empresa, porque a empresa já não dá mais. Não, eu vi já a gente até comentando que já tem segurança social e o NIF ainda já do Brasil ainda já consegue dar entrada, já consegue solicitar esses números já do Brasil, não precisava nem estar mais presente. Então não tem nada a ver com alguns 4 ou 5 anos atrás. Tanta coisa que mudou, né? E mudou para melhor, né? Para quem tá chegando, que bom. Facilitou que muitas coisas. Estão caminhando para melhor. E fala agora do seu trabalho na Vista Alegre. Nesse tempo você já tinha um manifesto, já tinha segurança social, como que era? Não, sim, comentando um pouco sobre o PB4, né? Sim, sobre o PB4. Com essa preocupação, com esse andamento de tudo, de tentar um documento e essa dificuldade toda, e também sem trabalho certo também, né? Porque eu tinha carta de condução também, ainda tenho, né? A carta de condução e não... Mesmo assim o trabalho é difícil ainda, porque era uma zona de praia, então o que sobra ali seria só restauração. E restauração paga-se muito, muito pouco, e ninguém queria dar contrato também. Eu acabei ficando um pouco... Tem a ver com ansiedade, né? Algo assim... Nunca tive isso, senti aqui, além da tristeza, né? Então, dava um aperto assim no peito, assim, tá? Não sei se é na cabeça, assim, sei que tava um aperto muito grande mesmo e acabei indo pro hospital, em Aveiro mesmo, né? E foi super bem atendido, foi rápido também. E apresentei o PB4, que eles pediram, um documento, pediram isso também, de saúde. E sem o PB4 você pagaria o quê? 120? Era uma taxa ali um pouco mais alta, né? 100 e tal, não sei se chegava a 100 euros, mas era por aí. Chegava a 100 euros, porque até agora então é assim. Se paga, se não tem o PB4 e não tem o número do utente, né? Porque nessa época ainda nem tinha o número do utente, porque o número do utente tinha que solicitar, não é como agora que a gente entra na internet, isso vai solicitar o utente. Antes era na unidade de saúde, né? Sim. Você tinha que ter. Então, sem o utente, você não teria nenhum benefício. E quanto que você pagou sem o utente? 7 alguma coisa? Sem o utente somente com o PB4? Com o PB4, sim. Então acho que não foi nem 10 euros direito. Foi 7 e tal? 7 alguma coisa, né? A taxa, isso. Foi por volta disso, 7 e pouco, entendeu? Agora tá 4 euros. Se não me engano, tá 4 euros. Aqui em Montemor, quando tem um número do utente, mas não tem um PB4, se não tem um PB4, quando você chega, que dura 1 ano, né? Você tem que ter o PB4 ou paga para ser consultado. Se tiver, já paga uma taxinha, mas se tiver um número de utente que já não paga nada. E aí, vamos lá, o seu primeiro trabalho com o contrato. Gente, assim, quando se chega assim, tu ainda não tem contato direito, o dinheiro era pouco, né? Quando eu falei que era 100 euros, então, obviamente, esse dinheiro já se foi logo fácil, porque tem os custos da casa, com as pessoas que tu mora ali no meio. Tivemos um certo problema também, né? Porque uma coisa assim, né? Um desencontro na casa, né? Outras pessoas também que não eram da família também, então... E também, pra gente conseguir um trabalho legal, uma fábrica, por exemplo, tinha que ter um carro, porque a condução aqui é muito complicado. O ônibus, o autocarro, acho que era cada, sei lá, nem sei dizer, acho que era cada 1 hora, uma hora e meia. Aqui é balneário. Se é temporada de praia, no verão, tem mais. Se não tem, se é inverno, 0. Esquece. Então você é obrigado a ter carro mesmo, entendeu? Então... Mas então o serviço da Vista Alegre, você conseguiu, mas já tinha carro? Não tinha carro. Foi bem engraçado porque a gente conseguiu o trabalho primeiro, mas não tinha um carro.
Então foi tipo assim, não, foi pela fé mesmo, porque não tinha condições. Não tinha condições, tipo, não tem como ir andando mesmo, entendeu? Era muito longe mesmo ali, é muito longe ali. Foi num dia uma colega nossa, né, por exemplo, era um apartamento bem grande onde a gente estava ali com a nossa tia. Então tinha o quê? Uns 4 quartos assim, mais ou menos, e tinha uma outra brasileira também, né, que virou nossa colega mesmo. E ela tinha um carro e ela já trabalhava nessa empresa já na Vista Alegre, né, que é uma empresa ela tem mais de 100 anos aqui, ela é uma empresa bem grande aqui, conceituada. De porcelana, né? De porcelana. Portugal em geral e pra fora e tudo mais. E como eles trabalhavam por turno, né, ela estaria num turno diferente da gente. Então, foi no final de semana, se não me engano, que eu mais a minha mãe, assim, a gente foi pro centro, né? Eu tava precisando cortar o cabelo e tal, ela queria lavar o carro dela. E, no caso, ia alguém que tava atrás de uma igreja. Tipo, né? Querendo conhecer alguém, assim, numa igreja, na verdade. E foi aí que a gente conheceu esse pastor, que eu comentei. Porque ele é dono de... Ele tem cabeleireiro, né? É uma barbearia, né? Uma barbearia, na verdade. Ele tem uma barbearia, aí eu acabei cortando o cabelo lá, a gente foi conversando. Aí ele convidou minha mãe para ir para a igreja, nessa igreja dele. Então foi 3 coisas ao mesmo tempo. Lavaram o carro, cortaram o cabelo e achou uma igreja. Exatamente. E ele, no caso, sabendo dessa história e tal, né? E como ele estava aqui mais de 10, 15 anos e tal, tá há muito tempo aqui, né? Ele sabe também, comentou também, né, que a brasileiros também é assim, que a gente não é difícil de confiar em qualquer um, né, e tal. Mas ele acabou oferecendo o carro dele pra gente trabalhar por 2 dias, os primeiros 2 dias nossos de trabalho. Que era na segunda? Que era justo na segunda-feira. Então foi uma bênção, sim. E depois ele ainda emprestou pra gente 200 euros, né? Emprestou pra mim, na verdade, pra mim dar a entrada e comprar um carro. Foi quando eu comprei meu primeiro carro, que foi um Saxo. Um Saxo. Ele é Citroën, se não me engano. Ah, sim. Acho que era um Citroën cinza. Aí foi o quê? O irmão Geraldo, né? Na verdade é o pastor Geraldo, da barbearia. Ele emprestou o carro dele por 2 dias ainda pra gente trabalhar. E depois desses 2 dias ele emprestou pra gente ainda 200 euros pra gente dar uma entrada no carro que eu tava já vendo. O carro foi por volta de 500 euros, 550, algo do tipo. E eu não tinha esse tanto de dinheiro ainda, porque a fábrica tem que trabalhar ainda 30 dias ainda, né? O que é normal. Ou até fechar a folha, como qualquer outro lugar. Só que o nosso irmão, né, que ainda estava no Brasil, ainda tinha acabado de sair de uma empresa e teve o acerto dele. Aí, no caso, ele emprestou pra gente, emprestou, né, pra minha mãe, pra mim, pra gente dar a entrada no carro. Foi o que a gente conseguiu comprar, né, entendeu? Depois, assim que a gente recebeu, fui pagando ele, pagando as contas e fomos tentando se virar ainda assim aos poucos. Mas foi bem complicado, por isso que E o Geraldo, que nem conhecia vocês, assim, coisa mesmo de Deus. Vai emprestar o carro dele, né? Exatamente. Para vocês começarem a trabalhar, para começar a trabalhar. E depois de quanto tempo na Vista Alegre? Bom, Vista Alegre, sei que a gente ficou 15 ali dias. bem pouco tempo mesmo, acho que não completou 30 dias não. O horário também era rotativo. Daí a gente já estava procurando já um outro trabalho, na verdade, pra gente sair ali da região do que a gente estava, a gente já queria já migrar já, na verdade. Aí eu lembro que a gente pediu a conta, deu entrada no manifesto de interesse, lembro que até passou dos 3 meses, deu um pouquinho mais dias, porque essa demora tudo até de esperar chegar e tal, a gente conseguiu um trabalho, de ter a segurança social, tudo certinho, com a morada também, né, atestado de morada também que fizemos na altura, com tudo. E lembro também que no banco também, né, para dar entrada, tinha que dar um dinheiro ainda para Era 250 euros para abrir uma conta. Eu lembro, isso era. Porque quando eu abri a minha conta, eu tinha que ter, mas ainda bem que podia colocar o dinheiro e tirar logo em seguida. Porque eu pedi emprestado, né? Foi assim que eu abri a minha. Então era 250. Dependendo do banco, Sim, porque eu abri em 2 bancos, que 2 bancos também pediram 250. Isso era no milênio? Montepio. Pois. O meu também era Montepio, mas também era com jovem, né? Um programa jovem até 30 anos. Então paguei mais barato, paguei 50 euros. Tinha que deixar lá com eles lá. Tá, então, e logo em seguida que saíram de lá da Vista Alegre, depois da Vista Alegre, era inverno? Já era inverno? Já era inverno já. Que aí já acabou? Já. Sim. Aí depois eu fui pro centro não pro centro ali, perto do shopping em Aveiro. Fomos lá eu fui pra uma casa, assim, tipo uma pensão, assim,
com várias pessoas assim. E minha mãe, ela acabou indo para Lisboa. Ela conseguiu um trabalho, lembra, né? Depois minha mãe pode contar a história dela melhor. Conseguiu como cuidadora de idosos, né? Você foi para um quarto, é isso? Isso, eu fui para um quarto, onde que tinha vários quartos mesmo assim, era bem grande ali. E tinha uma parte de cima também assim. E a maioria era pessoal mais velho mesmo, tipo, bem velho mesmo. E o que aconteceu? Ali foi muito... Outra história também, porque ali a gente ficou sabendo que chegou a morrer uma senhora já, pronto, mas como pode acontecer em qualquer lugar, né? Mas no andar de cima ali, os caras falavam que ali à noite faziam uns barulhos ali, mas eu acho que era coisa mesmo ali só pra impressionar um pouco, talvez. Eu nunca ouvi nada, né? Mas pronto, a mulher toda de branco e tal morreu lá em cima. Beleza. Mas enquanto eu ainda estava lá, no meu quarto ao lado, tinha um português assim, com uma história assim toda conturbada e tal. Eu lembro que ele tinha acabado de receber uma herança, parece assim, o rapaz. Tal. Ele chegava tarde, ninguém via ele direito. Ele chegava tarde, saía cedo, às vezes ele ficava dentro do quarto dele 5 dias direto, enfim. Aí só fiquei sabendo depois que daqui a pouco entrou um monte de polícia, assim, de gente assim, perguntando um monte de coisa. Gente, como assim? E todo mundo tinha que sair dos quartos, que ele ia perguntar com todo mundo, ia falar com todo mundo. Que tinha morrido o rapaz e tal, entendeu? Eles queriam saber bem o que está acontecendo. Ninguém podia mexer no quarto dele. E quando foi ver, era droga mesmo, o rapaz mesmo ficou muito, muito mal. Pronto. Morreu. Morreu ali. Bem tenso. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Tudo pra mim era nova experiência. Tudo novo. E ainda lá, enquanto eu estava lá ainda... e um detalhe. Nesse meio tempo ainda, a minha prima acabou vindo com o marido dela. Então, eles foram para uma casa de um pastor, algo assim, resumindo, não deu certo. Eles acabaram vindo comigo, porque eu acabei oferecendo, porque, tipo, uma situação tão insuportável, né, ficar na casa dos outros assim, que foi melhor ficar comigo dentro do meu quarto, tal. Todos juntos? Ele aumentou a renda do quarto, né, o que é óbvio, e também daí pedimos uma cama de casal para eles ficarem e eu fiquei numa cama de solteiro assim, entendeu? E foi assim, a gente se ajeitando ali e mas aí eu consegui um outro trabalho para Águeda. No caso, foi trabalhar numa empresa de mobília. Mas no meio tempo ainda vivendo lá naquela pensão ainda, morreu mais um rapaz ainda que a gente ficou sabendo. Foi um filho de uma brasileira que depois foi um menino novo para lá e que ele... Na verdade, não sei como é que aconteceu direito, não lembro da história. Sei que o rapaz também morreu, deu notícia também, até no jornal também, no coisa do Instagram também. A mãe a família pedindo um corpo para ser enviado para o Brasil, algo assim do tipo. E ainda conheci mais um colega ainda, outro brasileiro também, um rapaz, que ele passou muito mal do estômago, muito então, mal do se vocês não saíssem de lá, também poderia entrar no Foi saco. isso que a gente ficou muito cabreiro. Eu fiquei de cara, né? Morreu 4 pessoas. A gente que é cristão, né? A gente repreende, né? A gente ora e tal, tudo. Mas assim, havia mesmo uma parada muito estranha mesmo ali naquele local todo, né? Não é comum. E por fim, esse outro colega, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, mas ele acabou pro hospital, acabou sendo internado e tal. Outro esse rapaz, ele passou mal do estômago, assim, ficou uns dias internado. Daí ele foi para outro lugar, ele já se arranjou, a mulher dele chegou, a noiva dele também do Brasil, pronto. Aí eu acabei saindo dali eu vim para Águeda, por causa do trabalho que eu consegui, mais o marido da minha prima na época. Aí nisso também, ali ainda, a minha prima ainda ficou grávida, né? Então ficamos ali, nós três e mais um ainda sendo gerado ainda. Foi uma história assim bem... Meu Deus. Foi uma história mesmo cabulosa, né? Então, mas quando você foi pra Águeda, foi morar sozinho? Eu fui pra Águeda, primeiramente não. Eu fui morar ainda com... Foi nós três, a minha prima, mais o marido dela, mais um casal ainda que estava nessa pensão também de brasileiros também. Estava chamando a gente pra morar tudo junto numa casa só. Então pensa. Aí eu fui pra uma sala e tal, enquanto tava trabalhando, até que fiquei uns meses ali. Até que daí sim eu fui morar logo de fato sozinho, num T1 e tal, num espacinho só meu, com um espaço só meu, e eles ficaram lá, o restante os meus primos, né? Sim. E pronto. E depois disso, aí consegui um outro trabalho numa fábrica, onde canto fábrica de bicicleta,
onde que eu fiquei um ano e tal, entendeu? Até as coisas andaram melhor ainda. Mas no começo sempre meio conturbado ainda. A minha residência tinha chegado, graças a Deus. Em quanto tempo você pegou sua residência? Conseguiu, foi aceito o manifesto, que agora é um absurdo, né? Agora, depois da nossa lá. Agora, 1 ano, 2 anos, não. Passa-se de 2 anos para ter uma residência. Quando você chegou aqui, com quanto tempo você foi aceito o manifesto e com quanto tempo você pegou sua residência? Bom, o meu 5 anos atrás. O meu foi menos de um ano, desde a entrada até eu pegar a residência na mão. Foi menos de um ano. Isso, a temporada de 1 ano, exatamente. Aí depois que eu peguei essa de 1 ano, a minha depois renovei para 3 anos. Entendeu? E agora eu tô no processo agora da última residência. Estou esperando chegar e vou dar entrada já esse ano já na cidadania de fato, para as coisas ainda caminharem melhor ainda, se Deus assim quiser. Sim, mas então depois do serviço de fábrica, você foi para outro serviço, foi para onde? Não chegou a trabalhar em Lisboa, não chegou a trabalhar em Porto? Como que foi até chegar agora essa caminhada? Bom, é o seguinte, depois de ficar na fábrica, né, já um mês saturado, já ficando 1 ano e tal, meu documento tinha chegado, já tinha também renovado também a minha carta de condução para portuguesa, depois que chega a residência. Entendeu? Então fui lá no IMTT, fiz o exame médico, fiz tudo ali, pago uma taxa lá e tal. E chegou bem tranquilo também, tem uma A e B e pronto. E daí eu estava buscando uma coisa fora de Portugal. Então para onde que surgiu uma vaga para trabalhar na fibra, de construção na fibra, para a França. Então eu pedi a conta da fábrica e tal, tive uma reunião ali com o pessoal, que eu estava me afastando, pronto, estava procurando algo melhor para mim. E foi onde que eu meti a cara, sem conhecer nada nem ninguém, já sabendo de que podia tomar calote, já sabendo que podia não receber, mas eu tinha que tentar ir ver, né? Teve algum trabalho que você trabalhou e não recebeu? Olha, na verdade, nesse caso eu já tive sim, teve um que eu, depois que eu trabalhei na construção civil, ganhava pouco, mas eu chegava a receber, mas era bem abaixo do salário até mínimo até, era bem complicado. Mas daí eu fui para a área da construção civil, no começo ali, trabalhando ali com o meu primo ali, a gente teve ali problemas ali, ficamos uns meses sem receber. O mesmo primo? Mesmo primo do quarto e tal. O primo tá sempre na história, esse primo tá sempre na história do Ítalo. Quem conhece, né? Isso foi onde? Que país? Isso foi na França, entendeu? Onde eu subi com o meu carro e tal, para trabalhar ali meio que autônomo ali com outro... Isso já era qual carro? Qual carro? Ah, sim, da história do carro, né? Então... Depois daquele saxo meu, eu vendi ele e comprei um bem mais velho de uma brasileira. Eu comprei um Fiat Punto, onde quem tem Fiat Punto sabe que dá problema no motor. Deu problema, fiquei parado no meio da autoestrada, mas isso eu tinha usado já há quase 1 ano com o mesmo carro. E paguei 250 euros nesse carro. Então foi um valor bem baixo mesmo. Mesmo antes, bem antigo. Mas pelo menos usou 1 ano e pagou o aluguel. Pois. Foi o aluguel do carro. Deu pra levar. E depois para comprar o seu primeiro carro, foi financiado? Como que foi? Daí eu financiei um carro, daí. Antes ainda de subir pra França, eu fui ainda visitar o Brasil ainda, no caso. Ah não, foi depois que eu vim da França. Eu trabalhei 1 ano já ainda. Aí eu fui pro Brasil, só que antes do Brasil eu resolvi comprar um carro. Então eu queria mesmo comprar um carro mais novo, eu não queria mais ver carro parando no meio da rua, isso, aquilo. E também eu não tinha também 5, 6 mil para comprar um carro melhor, né? Porque se é um carro velho, um carro intermediário, bom, por esse valor mais ou menos, você tem que pagar, né? Se paga à vista, é um carro também que não vai dar dor de cabeça. E como eu não tinha esse valor, resolvi financiar um carro novo. Então eu financiei um carro para mim, né? Graças a Deus estou com ele até hoje, não me dá estresse, só trocar o que tem que trocar mesmo nele, como qualquer carro. E foi assim, sem entrada, só com o contrato e os vencimentos, e pediu o RS também. Pediram o RS. Então foi assim, foi bem. Não teve estresse, na verdade. Não teve estresse? Se precisar também de tipo um fiador também, no caso. Um avalista que fala. Um avalista. Precisa de um avalista também, algo para autentificar mesmo que tu vai pagar mesmo, né? Algo do tipo deles aqui. É como um fiador de alugar de uma casa. No Brasil acontece fiador. Se quem alugou não vai pagar, é o fiador que vai arcar com a consequência. E o avalista do carro também é assim. Não é nada seguro, né? Não quer dizer que não vai pagar. Mas é isso que acontece. E quando você voltou de França, voltou novamente para trabalhar lá ou já ficou aqui em Portugal novamente?
Depois que eu voltei, eu... É porque é o seguinte, né? No começo era tipo um acordo de ficar uns 3 meses, mais ou menos, e tu tem que voltar. Porque funciona assim, destacado pra França. Então tu trabalha e volta, tem que ficar aqui praticamente quase uma semana assim, como se fosse férias, e retorna de novo, né? Então, nesse tempo, depois de 6 meses eu troquei de empresa, porque recebi uma proposta melhor. Só que nessa outra proposta melhor, que eu achei que era melhor, não era tão boa assim. Onde que o patrão era enrolado, era brasileiro também, os dois eram brasileiros. Era enrolado, não pagava nada, só que pagavam, só que não pagava na data, você ficava quase uma semana sem receber. E por fim, tinha a promessa que ia dar um salário X e foi outro. Então, já saí logo dali, depois que eu saí, ele até fechou a empresa, né? Deu problema mesmo com todo mundo. Então ele era mesmo enrolado, então Não. Graças a Deus eu saí daquilo lá. Aí depois eu fui pro Brasil de férias, entendeu? Fui lá pra... Isso que é bom, né? Você poder passear um pouco. A primeira vez que eu voltei do Brasil, então... Tinha o quê? Depois de quantos anos você foi no Brasil? Foi depois de... Depois de 2 anos e meio, mais ou menos. Quase 3 anos. Que foi em 2021. Então, como eu cheguei em 2018, então ali, até da entrada e tudo ali até janeiro. Não, foi em novembro, mais ou menos, que eu dei entrada. Até pegar o documento depois de 1 ano, isso mesmo, 2021. Então, quase 3 anos. Quase 3 anos para voltar no Brasil. Aí voltei lá para São Paulo, depois fui para Curitiba ver meu irmão, depois fui passear no Nordeste do Brasil. Onde que lá eu conheci uma garota, né? Então, algo bem inesperado. E que atualmente ela é a minha mulher e tal. Aqui ainda falta terminar de casar ainda. Os papéis, acertar ainda. Mas foi isso a história. Depois ela veio pra cá, onde ficamos juntos, tivemos ainda todo um processo ainda de arrendar a casa. Foi todo ainda de novo. Até comprar móveis, e tinha não aceitação de brasileiro para arrendar para brasileiros aqui, que ninguém queria fazer. Então foi todo um processo também ainda. Teve a fase do preconceito, não teve, você não sofreu como as mulheres sofrem, que eu sofri. Muitas mulheres têm problemas, né, com o preconceito, ser mulheres. Ela teve um pouco, né? Ela trabalhou na restauração, né? Então ela sofreu mais. Ela teve um impacto bem negativo, né? Mas já eu não tive tanto problema assim não, com o português não. Na casa onde eu morava, antes de estar indo e voltando, onde eu morava sozinho ainda na fábrica ainda, eu tive um problema lá com relação a tinha uma gata, né? Eu tinha uma gata para me acompanhar, né? Que ela tá comigo até hoje, né? A Lara. E só que num caso, tinha uns cachorros, toda vez que passava, os cachorros todos ali latiam ali na época ali. E tinha uma portuguesa ali que eu não sei qual é dela, não gostava da minha cara. Pronto, da gata? Não gostava da tua cara? Da isso, gata? por que da gata? Porque como os cachorros latiam muito por causa da minha gata lá embaixo, entendeu? E quando você entrava assim, era tipo uma gaiola assim, um concreto, só que embaixo assim do portão tinha umas pedras que dava pra você tirar aquilo. Só que lógico que eu nunca toquei naquilo. E ali, aquilo foi removido, né? Aquilo foi removido que os gatos sumiram dela. Tinha gato dela ali, os cachorros ficavam fora, que era do outro português, um senhor. E que por fim lá sumiu, e daí a mulher tava por fim culpando eu, falando que quem que mexeu, só podia ter sido eu, porque o cachorro só latia pra mim. Então se o cachorro só latia pra mim, significa que ele latiu à noite, se ele latiu à noite, sinal que era eu que tava mexendo lá embaixo. Lá. E eu discutindo com ela, e foi uma discussão, o senhorio da casa também ficou assim meio intrigado, discuti com ele também, então foi assim uma coisa bem complicada. Vou chamar a polícia, então pode chamar a GNR, eu vou chamar a GNR, pode chamar a GNR, pode chamar. E então, lógico que ninguém chamou, né, que português eles têm mania só de gritar, de blefar, mas não fazem nada. Eu também não tava nem aí pros bichos dela também, eu gosto de gato, mas eu gosto do meu gato, não gosto dos outros. Então, eu não gosto de gato. Não gosta de gato, só gosta da gata dele, tá tudo explicado, tá tudo bem. Então, mas e depois, que veio do Brasil, já trouxe a namorada, como que foi? Ela veio e pronto, quando ela veio eu não tinha uma casa certa ainda pra gente ficar, né? Você vê que a minha vida não é muito planejada, né? Então, isso que é bom ser um pouco planejado, entendeu? Você só faz. A gente vai aprendendo conforme o tempo, né? Mas graças a Deus eu tenho conseguido. Mas podia ser melhor, né? Se a gente se programasse um pouco melhor. Mas ela veio, graças a Deus, e eu acabei ficando
na casa... Primeiro foi na casa da minha prima. O Ítalo tá tomando água, então eu falo para vocês que compartilhem esse canal, que curtam, que comente, que mande pro seu melhor amigo, inimigo, aqueles que estão querendo vir para cá, aqueles que já estão aqui para acompanhar nosso canal e que se sentir vontade, coloque a sua melhor meia. Ítalo, cadê sua melhor meia? Coloque a sua melhor meia. Porque aqui é só assim, sentadinha na nossa almofada, e vem aqui compartilhar conosco a sua história, a sua vida de Portugal, que a gente também quer saber, que eu também quero saber como que é a sua experiência. Quando você veio, foi pro Brasil passear, conheceu a namorada, veio, trouxe logo ela ou ela veio depois? Não, ela veio depois, né? Ela veio depois de... Deixa eu ver, depois de uns 6 meses, na verdade, que eu vim no Brasil. Eu fui em maio, eu vim em começo de julho, né? Começo de julho, e daí ela veio logo em dezembro. Veio em dezembro. E eu tinha acabado de voltar da França. E subi pra França de novo, e fiquei uma semana e voltei porque ela já tinha vindo já. Então foi uma história bem assim. Aí quando ela veio, eu fui pra... Eu tava na casa com a minha tia, só que outra, que ela vive em outra região, em Oliveira do Bairro. Aí a gente tava ali, ficamos ali na casa ali, até eu ver uma casa, até eu conseguir ali... Tinha também a questão do calção também, que era um pouco complicado. E até que eu consegui, a gente conseguiu dinheiro para dar o calção. E por fim, essa portuguesa, ela pediu só um calção e só a renda do mês, já antecipado. E como é que foi? Ela queria agendar para um outro dia. Isso foi o que? Num domingo. Aí para agendar para segunda-feira e tal, tinha gente que a inquilina ainda estava na casa ainda, eu lembro. Aí eu pensei, bom, como tem mais gente, e pelas fotos, a casa era muito legal. Aí eu falei, não. Aí eu liguei, retornei para ela de novo, perguntei para ela se não podia ver a casa ainda hoje, porque eu não queria deixar para depois, porque vai que não... Pronto, eu estava disponível. Eu queria ver mesmo a casa se era de fato. Então espera um momento que eu vou ver. Ela ia ver com a inquilina se era possível mostrar a casa. Aí marcamos pro final da tarde e a gente foi eu mais foi a minha namorada e fomos lá ver a casa. Gostamos da casa, obviamente, muito boa. E depois eu já resolvi logo dar o dinheiro logo para ela não mostrar a casa para mais ninguém, e não mostrou. Mas a casa ainda estava ocupada, você pagou logo? Estava ocupado, paguei logo, assim, já agendei já. Se você puder, antes que avise, já tem aqui. Até aqui não tem placas, né? Não, nada de placa. Aqui não tem placas, porque vejamos que há 5 anos atrás, quando eu cheguei aqui, quando o Ítalo chegou aqui, alugar casa era fácil, não tinha placa da mesma forma, mas era fácil achar, você perguntar para alguém, tem uma ali. Agora, Jesus da glória, agora uma casa aqui é como achar uma agulha no palheiro, realmente, de verdade, é como achar uma agulha no palheiro, não tem casa. Exatamente, e como já não era fácil, né, já não era tão simples conseguir uma casa, mas tinha opções até, mas agora tá muito pior mesmo, muito saturado. Pronto, e foi isso. Então cada um tem uma estratégia, né? Eu preferi ir logo num dia que não é comum de ver, no horário X, entendeu? Com gente dentro da casa para ver logo e antecipar logo a minha parte, porque é uma corrida, né? Então quem tá na frente, eu sabia como é que era, entendeu? E quem fosse ver a casa, todo mundo gostava da casa, porque a casa era reformada, era boa. A casa era chão, a casa tinha garagem coberta, tinha um espaço na frente, então onde ficamos na casa. Praticamente foi um valor bem acessível. Não mais ou menos porque a gente ganhava um salário mínimo em Portugal, né? Mas era um valor até que razoável pela casa, pela estrutura. Então fiquei ali na casa, ficamos... Quanto tempo ficaram na casa? Ficamos um ano e meio, mais ou menos, quase isso. 1 ano e tal. Fizemos um contrato de 1 ano. Assim, 1 ano, entendeu? Antes de renovar ela, a gente já saiu da casa porque no caso a minha namorada ela tem um filho, né? Então eu tinha que resolver o documento do filho com o pai, esse problema todo assim. Então eu vi a casa, voltei para França e ela voltou para o Brasil, onde que agora ela regressa já. Isso já tem quase um ano também. Onde que agora ela tá para regressar. E logo traz ela aqui que é para ela contar como foi 1 ano conhecendo Portugal e 1 ano de volta no Brasil. No Brasil, né? Esse paralelo, né? Porque isso é
Porque quando eu vou lá, 15 dias você já tá com uma coceira. Já não aguenta mais ver cachorro na rua, é menino gritando, é pipa, já tá com vontade de correr, né? Porque a realidade da gente. Exatamente. E o carro do ovo. Exatamente. Não tem carro do ovo aqui. É o carro do ovo. Vi carro do ovo lá. Tem carro do ovo. E é muito legal quando tu vai no Brasil, porque tu não. Tipo, tu não consegue mais se ver ali, enquadrado ali no Brasil de volta. Tu não, entendeu? Tu vai conversar com alguém, conversa, e aí, como é que tá? Como é que é lá e tal, isso, você conversa e tal, mas quando a pessoa torna uma conversa voltada no Brasil, tu já, não é pra mim mais. O tipo, diálogo não bate. Não dá mais, entendeu? Não dá. Isso é esquece, regredir, esquece, entendeu? realmente. E você trabalhando em França, você como foi? Já aprendeu francês ou depende das pessoas? Falam inglês? Consegue conversar ou só fica do lado de brasileiros? Olha, Como foi? eu trabalho só com a equipe, é sempre de brasileiro, né? Agora eu tô na área do Pladu, né? Eu estou um profissional agora na área do Placô. Na França chama Placô, aqui é Pladu. E no Brasil é o famoso drywall, né? Drywall. Gesso cartonado. Então, no caso, como eu tenho facilidade em falar o inglês, né? Não falo fluente, mas pronto, eu falo alguma coisa. Então, sempre consegui sair tranquilamente. E o francês eu tive que aprender mesmo na marra, porque mesmo quando eu estava trabalhando na fibra, Precisava do francês? Precisava do francês, então tinha que bater em porta, conversar com o cliente, pedir autorização para entrar do morador, porque eu ia fazer lá a instalação, ia puxar a caixa, então eu tinha que falar com ele, explicar para ele que eu era técnico, era de tal lugar, então estava todo dia fazendo aquilo ali que os colegas me pediam para mim fazer, que eles, se não falavam, tinham mais receio ainda, então eu, por não saber, mas eu tentava falar, então foi isso que eu me sobressaí. Então, cada vez mais fui melhorando o meu francês. Então, falo... Então, você está melhor no francês ou está melhor no inglês? Agora? Não, tô bem confortável no francês, entendeu? Mas o inglês tem mais base, né? Uhum. Tem uma conversação mais sólida. Mas eu converso bem o francês e tanto o próprio francês falou, nossa, tu fala muito bem, tá? Tu estudou onde, tal, não sei o quê. Eu falei, não dá pra estudar não, é que não. Sempre trabalhando, sempre a gente tá na rua, conversa no mercado, pede alguma coisa no mercado, né, e tal, então a gente vai tentando colocar ali no celular rapidinho. Exatamente. Exercendo. Aquela coisa, né, não sei falar, não vou falar. Não existe isso. Você não sabe falar, você vê ali como é que fala, você tenta falar, num caminho você vai corrigindo. Isso. Foi assim que eu fui fazendo com a língua, entendeu? Então eu me dei bem, entendeu? O pessoal que tá comigo sempre acha legal, entendeu? E eu vou e aproveito e vou fazendo. Não fica na dependência dos outros dessa forma. De forma alguma. Sim, dessa forma. Então fala mais. Agora, o final do ano, você estava em França ainda, veio para cá, vai voltar, como é que está? Pronto, e agora como eu tô trabalhando agora direto na França. Tô um ano direto lá, né? É o contrato francês ou ainda português? Não, agora tô com um contrato francês, entendeu? Porque eu tô com um estatuto de igualdade. Isso não serve para todo mundo, mas no meu caso, a empresa portuguesa tem empresa também francesa. Então, além da residência, tem entrado no estatuto de igualdade, que é importante ter, entendeu? É melhor ter e não usar do que precisar e não ter, né? Que é o meu caso, eu precisei, o patrão pediu, então o meu contrato é francês, e com isso que ele me registrou com um contrato francês, com a empresa francesa, tudo dessa forma. Aí agora aqui, eu já dei a entrada, renovei na verdade, em dezembro, dia 22 agora. E estou esperando agora ela chegar o documento para me renovar o meu BI, o estatuto, para mim estar regressando. Então aí, só pode voltar agora para trabalhos com o BI. Exatamente, para efetuar um novo contrato, contrato tem que estar, porque a empresa não é portuguesa, né? Isso, então, isso é muito importante vocês saberem que não é com qualquer residência e nem só com a residência que dá para trabalhar fora de Portugal, tem que suportar Portugal, sim. E assim, quando vai progredindo, vai se informando, porque há muitas pessoas que já têm aqui 5 anos e nem sabem o que é o direito de igualdade. Como já sei que não tem pessoas que não sabem mesmo. Como é que é isso? Para que é isso? E é muito importante, né, Ítalo? É muito importante sim, sempre. Sim. E também é bom também, para quem também não sabe, tem um cartão que chama Seguro Europeu Doença, né? Que é bom demais para quem, por exemplo, está querendo para fora, entendeu? Mas que volte a Portugal.
E vai fazer um turismo, né? Vai viajar, passear. Esse cartão, ele é uma assistência mesmo de saúde mesmo, ele é válido para fora, entendeu? Daí você paga com os custos de Portugal. É um cartão azul que você pede na Segurança Social, no site mesmo do Segurança Social direto. Tu E pode nesse você solicitar tem? isso, entendeu? Tenho também ele, entendeu? Tenho só que renovar, na verdade, que ele vence. Acho que cada documento tem que até solicitar um outro outro. Isso, mas como o do Ítalo já é previsto que caduca qualquer coisa, porque ele é meio assim, desligadinho. Pronto. Pronto, não falamos do menino, né? E aí, então, e agora, pra frente, quais são os planos? De Portugal novamente, França, Brasil nem pensar. Bom, planos, né? Tô com expectativa, pronto, assim que ela vier, né? A minha mulher, né? Pra tentar legalizar o sentido dos papéis. A minha ideia agora é continuar aqui em Portugal, ela, no caso eu fico mesmo para França, tanto que para levantar mais um dinheiro, que estou com ideia agora depois, uns projetos, mais ideias em Portugal, né, para fazer, Em Portugal é investir, exatamente, né? No sentido mais de investimento mesmo, entendeu? Então estou com umas coisas já em mente, para daqui a curto prazo, ou a médio prazo, sair dessa coisa de ficar correndo para outro país, disso, daquilo, para eu começar a gerenciar essa coisa aqui por perto mesmo, para ficar melhor mesmo. Algo assim do tipo. Mas e a ideia de quando vier de França? Vir aqui em Montemor, porque vai ficar aqui em Montemor, ou vai para lá? Para Porto, para onde? Para o norte? Não, vou ficar mesmo por aqui mesmo, para Montemor mesmo. É super tranquilo aqui, não tem estresse conta algum. Até mais e o que eu fácil posso fazer também pode ser também em qualquer cidade também, entendeu? Então, o mercado também de Portugal ele é super aquecido em toda a região, de norte a sul, ainda mais no sentido imobiliário. Então, para já seria isso. Não faz sentido eu sair daqui e voltar para lá, mais para o norte. Para mim, não. Para mim, no caso, não é um caso. Não. E o que você diria para as pessoas que acabaram de chegar, os que ainda estão perdidos no meio do caminho, pensando se vem, se não vem, se ainda vale a pena, como se programar, o que você diz? Bom, olha, se programe, né? Como se programar, entendeu? Tente se programar, faça uma reserva, entendeu? Tenha em mente, mesmo para quem tá em Portugal. Não venham com 100 euros, por favor, e contando com a casa de alguém. Isso foi uma experiência minha, né? Uma experiência minha. Então, foi o que houve, mas isso não é uma via de regra, o que é óbvio, né? Então, a exceção não pode ser regra, né? Então, é por isso que é uma exceção. Então, no caso, venham com dinheiro, entendeu? Venham sempre com reserva também. Pode acontecer algo imprevisto, entendeu? Você tem que pensar nos dois casos, né? Ore também bastante, tenha confirmação também. Não façam coisas por impulso, entendeu? Mas Portugal tem lugar para todo mundo, tem portas abertas, entendeu? Temos muitas vantagens por ser brasileiros, né? Porque tem vários tratados, temos muito benefício. A língua já é uma vantagem, a cultura no sentido de comida, a facilidade com o clima já é uma vantagem, entendeu? Lazer, então, sim, você pode fazer muita coisa barata ainda, entendeu? É verdade que o arrendamento está caro, aluguel. E a comida? É caro, subiu agora, né, a questão do IVA, agora não tem mais o corte de IVA nos alimentos essenciais, então por isso que subiu um pouco, né, pelo que eu estava vendo. Arroz, feijão, os alimentos essenciais, né, que falam. Mas, gente, isso sobe como em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, sempre vai ter ponto positivo e negativo, mas venha, vale a pena, entendeu? Se você quer mudar de vida, se quer ver uma coisa com outra perspectiva, né? E depois que eu vim pra cá, nossa, amadureci muito, vejo as coisas totalmente diferentes, né? Assim, normal que você mude, né, conforme o tempo, mas que seja para melhor. Ainda bem. Eu devia ter vindo antes mesmo para Portugal, se eu soubesse. Sem questão da informação, né? Não sabia, não procurava aprender, mesmo ignorante. Até quis vir. Até para aprender uma nova língua também na altura também, quando era mais novo. Não queria, para que eu vou usar isso? Então, nada a ver como eu penso hoje em dia. De forma alguma, e não aconselho também a ninguém. Então, quanto antes você aprender e souber, for atrás, informação é tudo, não? Informação exatamente.
Informação nunca é demais, serve sempre. E você não tem que se preparar quando precisa, tem que se preparar antes. E pronto. Essa é a história do Ítalo, que não tá toda resumida, mas que ele conseguiu passar pra gente, é a experiência dele. E você também pode ter a sua experiência, pode nos contar a sua experiência, nos procure. E venha compartilhar, fazer esse canal crescer junto com a gente, venha curtir e enviar para o seu amigo. E próximo vídeo pode ser o seu, a próxima história pode ser a sua. Até o próximo vídeo. E os agradecimentos finais do Ítalo. Olha, muito obrigado. Venham. Transporte no final. Então, Agradecer. Ítalo, muito obrigada pela sua presença, pela sua disposição, pela sua coragem. Obrigada por compartilhar um pouco da sua vida, da sua história, que nem todos estão prontos para falar de si próprio, mas é bom porque a gente tem uma experiência e gostaria de passar para as pessoas, né? E é muito bom, e eu não acho que é tão, como se diz, não é se expor, é compartilhar algo que é importante, que é interessante, e muitas pessoas que também não têm essa informação e gostariam de saber, e pode ser que para A e para B não sirva, mas para o C serve. Então, muito obrigada por ter nos compartilhado da sua história, e que nos vemos por aí, traga a Line para fazermos para ela contar a sua versão, a sua história, que claro. Aqui, porque é um ano no Brasil, não é um ano bem ali do outro lado no norte. É muita coisa, porque muitas experiências. E muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.